Eu sou o professor Jason e hoje vamos explorar um universo também fascinante, a variação linguística, indo além das palavras e adentrando, inclusive, no mundo dos memes, né? Vamos lá. Antes de entrarmos na ideia do que é um meme, do que é uma variação, vamos entender o que é a variação linguística propriamente dita. Isso envolve diferentes formas de falar, escrever e é influenciado por fatores como região, classe social e idade. Vamos explorar alguns exemplos desses sotaques regionais e gírias do dia a dia e dessas variações. Observem esse poema. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, e dos olhos fez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Vocês podem observar que é um soneto com a métrica todo bem construído dentro da linguística, dentro da norma padrão da língua portuguesa, e expressa um sentimento de amor, um sentimento de separação. Agora observem a mesma temática, o seguinte poema. Pinádia. A despois de tanto amor, de tanto cheiro cheiroso, de tanto beijo gostoso, nós briguemos. Foi uma briga fatal. Eu disse acabou-se, ele disse acabou-se. E nós dois ficamos mudos, sem vontade de falar. Xinguemos, sim, nós se xinguemos. Como se pode a xingar? Ou mandiga de sapo seco, ou baba de cururu. Tu fica no norte que eu vou pro sul. Não quero te ver nem pintado de carvão lá no fundo do quintal. E se eu contigo sonhar, acorda e reza por meus pais, pro modo não me assombrar. O Brasil é muito grande, bem bode nos separar. Eu engoli um salúcio, ele engoliu bem uns quatro, larguei meu pé pelo mato. Passou-se tanto tempo que nem é bom recordar. Ontem nós se encontremos, nenhum tentou disfarçar. Eu parti para riba dele com fogo aceso no olhar, e se não fosse um cabra de osso, tava aqui 2 pedaços. Foi tanto cheiro cheiroso, foi tanto beijo gostoso, então se nós se lembremos, o Brasil é tão pequeno, nem pode nos separar. São 2 poemas com a mesma temática, apesar de que este outro há um reencontro, mas você percebe que os termos utilizados denotam um regionalismo por parte do segundo poema. Isso faz desse texto menor do que o primeiro? Menos bonito? Menos apreciável? Não. E saber diferenciar isso é a parte do estudo da língua portuguesa que nós chamamos de variação linguística. Essa variação pode ser regional. O português falado no Brasil é, teoricamente, o mesmo falado em Portugal, mas o processo de comunicação entre os dois pode ser complicado. Não estamos falando que é apenas sotaque. Aqui também entram as escolhas vocabulares. Imagina, por exemplo, se você chega no posto de saúde e alguém te manda pegar o rabo da bicha para tomar uma pica. Ou, em português BR, pegar o fio da fila para tomar uma injeção. Os diversos níveis. Só no Brasil nós temos mais de 200 línguas faladas em diversas partes do país. Fora as questões sociais. Nós temos a variação geográfica, que é a mais conhecida e a mais fácil de identificar. É a variante de cada região, também chamada de variação diatópica. Nós temos a variação linguística social. É o resultado de agrupamentos de fatores sociais, como, por exemplo, nível socioeconômico, grau de escolaridade, faixa etária, gênero. Homens e mulheres têm vocabulários diferentes. Grupos sociais, grupos profissionais, entre outras tantas variações. Nós temos também as variações históricas, aquelas que acontecem ao longo de um período. Por exemplo,
O pronome vossa, o pronome de tratamento vossa mercê foi utilizado pela classe escrava como vós me ser. Esse vós me ser deu lugar ao você, que nós usamos hoje em dia. Então, essas variações ao longo da história também contam um pouco dessa língua. Fora também as questões de idade, né? Mas, vamos lá. O que é norma culta? A norma culta é aquela amplamente aceita como gramaticalmente correta. A linguagem verbal é a forma de expressão mais eficaz, aquela que conecta pessoas e que permite que elas se entendam. Nesse sentido, a norma culta ela é a norma padrão, a norma que vai criar todas as outras normas, todas as outras formas de comunicação para que a língua não se destoie demais. Isso não significa que não devemos respeitar as variantes linguísticas. A norma culta é indispensável e é tão importante quanto as próprias variações linguísticas. Mas as variações linguísticas comprovam a organicidade da língua. Não está nos dicionários ou nas gramáticas. Ela está viva, na boca do povo, que são seus verdadeiros donos. Como, por exemplo, e aí essa tirinha. E aí, compadre? Firme? Não, foi de or. Bom, e no caso, a comunicação nos tempos da internet? Nós temos um fenômeno muito interessante nos últimos tempos, que é a comunicação memética, ou a comunicação por memes, né? Se a variação linguística é uma viagem pela diversidade das palavras, os memes são como pitorescas paradas nesse caminho. No universo dos memes, a linguagem é moldada de maneira única e criativa, refletindo as nuances culturais e sociais de forma instantânea. Vamos tentar entender um pouco esse fenômeno. Internetês. Algumas pessoas já falam do internetês como se fosse uma língua própria. As redes sociais trouxeram esse novo paradigma comunicacional, e sua rápida variação torna cada vez mais difícil haver uma comunicação eficiente dentro desse meio. Os memes, por sua vez, foram a resposta rápida a essa novidade, nem tão nova mais, e o seu uso é sazonal, ou seja, é por temporadas. Está sujeito ao que está bombando ou que está na moda, mas ainda assim isso é um processo comunicativo. Mas é um processo que pode perder o seu significado tão rápido quanto a sua própria criação. A linguagem visual e verbal. Esse é o diferencial dos memes. Os memes utilizam não apenas a linguagem verbal, mas principalmente a linguagem visual para transmitir sua mensagem. Apesar de quase sempre trazer um tom humorístico, o meme é também uma reafirmação de juízo de valor. Oficialmente, ele não entraria numa categoria de variação linguística. Mas ainda assim, o é, pois é uma escolha consciente de comunicação que pode agregar valores e culturas diferentes, bem como pode estar sujeito aos mesmos processos de reorganização, socialização, idade e regionalização. Ao explorarmos a variação linguística dos memes, percebemos que essa forma de comunicação vai além do entretenimento online. São uma expressão cultural dinâmica e o que é o ponto principal, o espelho da sociedade moderna. Em resumo, a variação linguística é um fenômeno que deve sempre ser levado em consideração, pois enquanto houver língua, haverá variação, e é ela que torna uma língua viva, pulsante e dinâmica. Mas é preciso estar atento, pois, assim como a língua se modifica, a sociedade também se modifica, e as formas de comunicação devem acompanhar a modernidade ou sofrer o risco de não se comunicar mais nada. E se você chegou até aqui, parabéns! Lembre-se, a prática constante é a chave para o aprimoramento. Espero que tenha apreciado essa jornada conosco. Uma última dica: leia bastante. A leitura é o melhor exercício que você poderá fazer, tanto para uma boa interpretação quanto para construir seus próprios textos. Não subestime o poder que o hábito de leitura constante tem. Nos vemos na próxima. Até mais.